Aqui no Brasil, a energia nuclear teve uma introdução no sistema energético brasileiro no período do governo militar, quando foi decidido primeiro a construção de Angra 1, depois a construção de Angra 2, que seria o primeiro de uma série de muitos, fruto de um acordo do Brasil com a Alemanha. Isso teve um impacto interessante, principalmente no caso de Angra 2, houve uma posição crítica muito severa, em primeiro lugar, da Sociedade Brasileira de Física, que se manifestou por diversos modos. E se olharmos os anais da sociedade, veremos que muito tempo se dedicou a esse debate. Foram presidentes da Sociedade Brasileira de Física naquele período o professor José Goldenberg e o professor Mário Schemberg. A discussão continuou ainda nos que o sucederam, especificamente o professor Moisés Nussensweig e o professor Fernando Souza Barros. E esse debate teve uma enorme repercussão. Quer dizer, houve uma crítica sobre vários aspectos daquele grande projeto nuclear. Na realidade, o primeiro reator nuclear foi fruto de uma compra da Westinghouse, norte-americana, de um reator de potência média da ordem de 375 mil megawatts e que utilizaria o urânio enriquecido. O urânio enriquecido, naquele tempo, era controlado basicamente pelos Estados Unidos, por um consórcio europeu, dois consórcios europeus, a bem da verdade, um chamado Eurodif e outro chamado Urenco, de países, e pela ex-União Soviética. Havia, naturalmente, atividades na China não muito bem divulgadas, mas o enriquecimento do urânio era concentrado nesses países. Então, na medida que o Brasil adquirisse esse reator de Angra 1, ficaria dependente do fornecimento do urânio enriquecido, que foi garantido pelos Estados Unidos. E o Brasil, então, teria acesso ao urânio enriquecido para ser usado no reator. A outra alternativa que existia na época e foi discutida dentro desse debate da Sociedade Brasileira de Física era o urânio natural, o reator de urânio natural, que foi a linha adotada pela Argentina. E, nesse caso, não dependia desta tecnologia do enriquecimento, o fornecimento do urânio para o reator. Mas, assim, na América do Sul, houve duas linhas, uma seguida pela Argentina, do urânio natural, uma seguida pelo Brasil, do urânio enriquecido, que colocava o Brasil numa forte dependência
dos Estados Unidos, que era o fornecedor da tecnologia. Quando houve os choques do petróleo, eles ocorreram em 1973, agravados em 1979. O primeiro choque e o segundo choque. Nesse período, houve uma projeção de crescimento da energia nuclear muito grande. Houve a ideia da energia nuclear se expandir muito, porque países europeus, países asiáticos, usavam os combustíveis fósseis em grande quantidade para geração elétrica, incluindo o petróleo e o gás natural, e havia, então, o embargo da OPEP e o preço explodiu, o preço do petróleo em 73 era da ordem de $1 a $2 o barril, em 79 era $40 o barril. Então, foi esse o choque do petróleo. E os Estados Unidos decidiram, então, suspender a garantia de fornecimento do urânio enriquecido para o Brasil. Eles fizeram uma classificação dos países, deram prioridade ao próprio uso, ao uso norte-americano do urânio enriquecido, e, em segundo lugar, ao uso na Europa, que, por sua vez, também produzia urânio enriquecido, mas poderia depender, numa grande expansão da energia nuclear, da compra dos Estados Unidos. E o Brasil ficou numa posição de pouca prioridade, de baixa prioridade. Essa foi uma das razões colocadas já no governo Geisel para o grande acordo com a Alemanha. Um acordo ambicioso, que foi uma obra diplomática, porque teve uma oposição forte dos Estados Unidos. Mas foi uma obra diplomática bem feita, no sentido de conseguir-se chegar ao acordo, apesar da objeção norte-americana. O problema era a autonomia na tecnologia nuclear. Essa autonomia era vista como uma possibilidade do uso militar da energia nuclear para bombas nucleares. E a isso os Estados Unidos se opunham com muita severidade. Mas, apesar disso, o acordo foi feito e ele incluía, numa primeira fase, a construção de 8 reatores nucleares. Numa segunda fase, uma construção de 49 reatores nucleares. E, além disso, o ciclo completo do combustível nuclear, que incluía o enriquecimento do urânio, porque a tecnologia dos reatores era de urânio enriquecido, e, em segundo lugar, o reprocessamento do combustível usado, para dele retirar urânio e plutônio, urânio residual e o plutônio que é produzido no funcionamento do reator. E era o ponto mais sensível, por causa da aplicação do plutônio, possível aplicação para a bomba nuclear. Essa parte, inclusive, não foi nunca desenvolvida. Mas o acordo com a Alemanha foi um grande fracasso. Não foram feitos 8 reatores. Foi feito um reator, que é o Angra 2. Um reator grande, de 1.300 megawatts. Era o maior reator do mundo, era padrão alemão. E o segundo reator desse acordo está agora em construção, que é o reator de Angra 3, com problemas. Nós tivemos problemas com Angra 2, estamos tendo problemas com Angra 3,
na parte administrativa. E saiu extremamente caro para o Brasil esse acordo com a Alemanha. Um número redondo, aproximado, da ordem de 10 bilhões de dólares. O resultado concreto, até o momento, foi o reator de Angra 2. Os reatores brasileiros, tanto o de Angra 1 quanto o de Angra 2, tiveram problemas. Problemas de toda ordem. Mais Angra 2 do que Angra 1. Angra 1 teve problema com o gerador de vapor. O gerador de vapor é uma peça maior do que o vaso do reator. O reator tem 2 geradores de vapor, no caso da tecnologia de Angra 1. E fica dentro de um prédio grande de segurança máxima, que é onde fica o chamado Sistema Nuclear de Geração de Vapor, e que é a parte mais protegida, porque ali está o combustível nuclear, que é o urânio enriquecido a 3%, e ali se produzem os materiais radioativos fruto do processo de fissão nuclear e de desintegração radioativa dos produtos de fissão. Isto é o chamado lixo nuclear de alta atividade, ou resíduos. Os colegas engenheiros nucleares chamam de resíduos. Os ecologistas críticos da energia nuclear chamam de lixo. Mas é a mesma coisa. Há um outro resíduo nuclear que é de baixa e média atividade, que é o material que vai sendo retirado do reator ao longo do seu funcionamento. Água contaminada, por exemplo, materiais, uma ferramenta usada para uma reparação fica contaminada. O contato com o material radioativo pode contaminar o que tem contato com ele. Então, há materiais de toda ordem, de radioatividade menor, que são colocados em tambores. Esses tambores estão armazenados no terreno do reator nuclear. Não há, no Brasil, destinação definitiva para nenhum dos resíduos nucleares. O de alta atividade, no mundo inteiro, tem problemas de destinação. Não há uma solução técnica padronizada e aceita, consensuada. E o de baixa e média atividade tem solução do tipo da que foi usada próximo à cidade de Goiânia, no depósito de Abadia, aonde o Césio 137, que foi disseminado na cidade de Goiânia, causando várias mortes e doenças por causa de um equipamento de tratamento médico abandonado por médicos irresponsáveis num prédio de um hospital desativado e que foi acessado por catadores de ferro velho e que dramaticamente pensaram que tinham na mão uma preciosidade, porque quebrando o equipamento, eles viram um pó brilhante, um pó com um brilho esverdeado, e acharam que aquilo era um presente e deram para os mais prezados amigos e familiares. Alguns morreram. E depois isso se disseminou pela cidade, por essas pessoas, que foi necessário uma verdadeira operação de guerra
para descontaminar Goiânia e foi construído esse depósito de Abadia. Esse tipo de depósito é o depósito de média e baixa atividade. Seria possível o Brasil fazê-lo. O problema é que ninguém quer esse depósito perto da sua casa. No caso de Goiânia, o fato se criou pela disseminação do material radioativo com aquele acidente. Mas, no Brasil, mesmo esse material de baixa e média atividade está armazenado no terreno dos reatores nucleares em Angra dos Reis, o que é um problema, porque é uma área de propensão a desabamentos. Um laboratório inteiro do reator nuclear, de material radioativo, de processamento, verificação, teste, já foi parar embaixo do oceano, num grande desabamento de encosta. Mas os depósitos de baixa e média atividade estão lá naquele entorno da usina. O de alta atividade está num poço de água, numa piscina, junto ao reator, num prédio também de segurança máxima e que tem uma capacidade para muitos anos. Bem, voltando ao fio da meada, o Brasil fez o acordo com a Alemanha. O acordo foi muito criticado pelos Estados Unidos, foi muito criticado pela Sociedade Brasileira de Física, que depois influiu na Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, e houve debates históricos na época do acordo, com uma oposição muito forte, que não existe mais. Hoje, no Brasil, a oposição forte é contra as hidrelétricas. O Brasil não gosta, quer dizer, existe um movimento contra a hidrelétrica. Se você fizer qualquer hidrelétrica, seja qual for, essas últimas hidrelétricas brasileiras não têm reservatórios grandes, elas têm reservatórios mínimos, porque são usinas a fio d'água. Eliminou-se o reservatório exatamente para diminuir o impacto delas, tanto Belo Monte quanto Jirau e Santo Antônio, no Rio Madeira, são usinas sem reservatório. O reservatório fica praticamente na área que o próprio rio inunda sazonalmente, como é praxe na região norte. Mas tem uma forte oposição. O nuclear não tem uma forte oposição mais. O Angra 3 está sendo construído, teve problemas de ordem administrativa, como eu falei, inclusive com uma acusação grave de falta de probidade e que está aí em discussão. Mas não houve grande oposição ambiental, ao contrário do que tinha acontecido com Angra 2. Angra 1 foi o primeiro dos reatores. Também não teve grande oposição ambiental, apesar de ter tido grandes problemas, inclusive esse que eu citei no início, de ter sido obrigado a trocar os geradores de vapor. Isso foi feito quando eu estava na Eletrobras, no início do governo Lula, no primeiro ano e meio. Nós resolvemos trocar aquele gerador de vapor que dava problemas de vazamento por um erro tecnológico da Westinghouse na construção do reator. Angra 2 teve muito mais problemas. Teve problemas de fundações. Houve um erro de cálculo que não dava segurança do reator a resistir a terremotos muito fortes. Isso foi obrigado a ser refeito com grande prejuízo, grande custo,
foi o maior problema de Angra 2 e que atrasou muito a obra. Mas uma vez feitos, uma vez construídos, esses 2 reatores Angra 1 e 2 têm tido uma boa performance, um fator de capacidade da ordem até 80%, que mudou um pouco a visão da energia nuclear. Tinha sido, nas últimas décadas, o problema do aquecimento global, que é provocado pela emissão de gases para a atmosfera, principalmente do dióxido de carbono, que é produzido na queima do petróleo, do gás natural, do carvão, todos eles combustíveis usados na geração elétrica em grande quantidade no hemisfério norte. A maior parte da geração elétrica mundial é a carvão. E o nuclear não emite, porque não há combustão, essa combustão química. A fissão nuclear não produz nenhum dióxido de carbono, produz os materiais radioativos. O problema nuclear é a radioatividade, que se reveste de 2 aspectos. Um deles é o depósito, o lixo, o resíduo, que fica radioativo por dezenas de milhares de anos. Então, é um problema sério à sua guarda. E o outro é o acidente nuclear. É o que aconteceu em Fukushima. E aí, esse lado da nuclear como forma de evitar o efeito estufa ficou bastante abalado. Houve 3 acidentes nucleares de grandes proporções e gravidade. O primeiro deles foi o de Three Mile Island, na Pensilvânia, nos Estados Unidos. O segundo foi o de Chernobyl, na Ucrânia, bem mais grave, que o material radioativo foi ao meio ambiente. No caso de Three Mile Island, ele foi retido dentro do reator. E o último foi de Fukushima, de maiores proporções. Todos esses acidentes se revestiram de falhas que poderiam ser evitadas. Não foi o aspecto tecnológico mais complexo que falhou, foi o mais trivial. No caso de Three Mile Island, o primeiro dele, dos Estados Unidos, houve uma manutenção que deixou isolado 3 circuitos alternativos. Havia 3 caminhos para o refrigerante, para a água, que esfria o reator. Mas na manutenção fecharam as alternativas e acabou criando uma falta de retirada de calor, um acidente chamado Loss of Coolant Accident. Quer dizer, o reator deixou de ser refrigerado, o que aumentou a temperatura a um valor enorme e criou problemas seríssimos dentro do... Esse foi do Three Mile Island. Então, vocês veem que foi um equívoco da manutenção. No caso de Fukushima, o reator era seguro sob todos os aspectos, mas o reator precisa de uma geração de emergência, porque quando há um acidente, o reator tem que ser imediatamente desligado. Logo, fica sem energia elétrica. E a energia elétrica de fora pode ser impossível por razões como aconteceu em Fukushima. Então, existe um gerador de emergência, um gerador diesel, que tem que entrar imediatamente em funcionamento. Em Fukushima, os geradores diesel e o tanque de diesel estavam fora do prédio de segurança do reator. Então, o maremoto não afetou o prédio do reator. Não haveria nada por causa disso. Mas
afetou o gerador de emergência. Então, o reator ficou sem eletricidade, porque o gerador não entrou e ficou sem modo de operação, e aí o acidente ocorreu. Bem, essa é uma discussão atual. O nuclear, com seus problemas, as outras fontes, que podem fazer também energia elétrica e que devem ser comparadas. Eu paro por aqui, porque esse assunto, se for puxando, vai muito longe. Eu acho que o que eu queria dar é um pouco do debate. Esse debate foi muito intenso no Brasil, graças principalmente aos físicos, que tomaram uma posição crítica. Eu participei intensamente, eu fui secretário da Sociedade Brasileira de Física por 2 períodos, quando esse assunto estava em discussão. O último ponto que eu coloco, e que é também muito grave, foi que houve no Brasil o projeto de uma bomba nuclear, que seria testada na base aérea do Cachimbo, e que me coube denunciar, porque me chegou essa informação e nós levamos à mídia, à discussão pública, e criamos uma comissão da sociedade brasileira, da qual eu fiz parte, e que fez um relatório demonstrando que aquela perfuração, na realidade, era um poço profundo de cerca de 1 a 2 metros de largura, 300 metros de profundidade, só tinha razão de ser para um teste nuclear. O governo alegava que era para depósito de material radioativo, mas não se prestava a isso. Realmente havia um projeto de um teste nuclear, que foi suspenso pelo então presidente Collor. Foi um fato positivo do governo Collor, cheio de problemas, e foi depois reconhecido, embora nunca totalmente esclarecido, qual seria a origem do urânio ou do plutônio, porque o Brasil, na época, embora já tivesse feito o enriquecimento do urânio num projeto desenvolvido pela Marinha com o objetivo de propulsão nuclear, esse projeto existe até hoje, propulsão nuclear de submarinos, não tinha condição de ter acumulado material para uma explosão. Então, há uma pergunta não respondida. De onde viria o material físsil para esse teste? Isso fica até hoje um motivo de especulações.